Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, pela graça de Deus, aqui nos encontramos novamente para a celebração da Eucaristia. E com toda a igreja aqui no Brasil, celebrando este mês das vocações. O povo de Deus é, por natureza, um povo vocacionado, um povo chamado, consagrado. E chamado a quê? Consagrado para quê? Para testemunhar no meio do mundo as maravilhas do Senhor. Meus irmãos e irmãs, certamente hoje estamos alegres na igreja, porque houve enviados de Deus na nossa vida. Quem sabe sacerdotes, catequistas, irmãos da comunidade, da igreja, que nos falaram de Deus, que nos apontaram o caminho do céu. Portanto, pessoas chamadas no nosso passado para fazerem parte da nossa vida, para despertarem no nosso coração o dom da fé. Pois bem, meus irmãos, hoje somos nós os vocacionados, chamados por Deus a testemunhá-lo no meio do mundo. E a cada semana deste mês de agosto, a igreja no Brasil celebra e reza por uma vocação específica. Essa primeira semana, nós rezamos pelas vocações sacerdotais. Haja vista, no último dia 4 de agosto, na quinta-feira, nós celebramos o dia do padroeiro dos padres, São João Maria Vianney. É preciso então rezar pela santificação do nosso clero, e nós padres agradecemos de coração o povo que intercede a Deus por nós. E ao mesmo tempo rogarmos a Deus, meus irmãos, que envie sempre e cada vez mais operários para a messe. O próprio Cristo já disse uma vez: a messe é grande, o trabalho é grande, é imenso, e poucos são os operários. Mas o Senhor fala: pedi, pois, ao Senhor da messe, que envie operários à sua messe. Meus irmãos, uma igreja, uma comunidade que pede a Deus santas vocações, Deus atende, Deus corresponde a esses apelos. Então que a nossa comunidade, São João Paulo II, reze sempre pelas vocações sacerdotais, religiosas, pela perseverança dos nossos seminaristas, que possamos rezar pelos nossos jovens, porque às vezes o jovem até sente o chamado de Deus, mas é grande a tentação do mundo e parece que esse chamado fica ofuscado no seu coração. Então, meus irmãos, Deus é fiel sempre. Ele nos prometeu, se nós pedirmos a Ele santas vocações sacerdotais, Ele vai ser generoso em atender os nossos apelos. Mas, meus irmãos, pensemos também nesses dias de agosto na vocação primeira e a mais importante na nossa vida de cristãos, que é a nossa vocação à santidade. Santidade. Não teremos padres santos, não teremos matrimônios santos, se faltar santidade na vida pessoal. Sede santos, porque o vosso Pai Celeste é santo. Então, é o sonho de Deus para cada um de nós, que nós sejamos santos. Ora, meus irmãos, o que é a santidade? Senão amar a Deus acima de tudo e acima de todos na nossa vida. Ser santo, meus irmãos, significa não mais viver como o mundo vive, mas ser santo significa viver conforme a palavra de Deus, conforme o Santo Evangelho nos instrui. Ser santo, meus irmãos, significa nadar contra a correnteza do mundo. Ser santo significa pertencer ao Senhor e não ter medo, nem vergonha de testemunhar a fé cristã, a fé católica. Meus irmãos e irmãs, é preciso que todos nós redescubramos este sonho de Deus a nosso respeito, porque vivemos numa sociedade secularizada, ou seja, que tem se afastado do cristianismo, do Deus da vida, cada vez mais. E quantos prejuízos a humanidade já tem sofrido, não é verdade? Quando o homem se afasta de Deus, ele se corrompe, ele entra no pecado, ele é capaz das maiores atrocidades. Então, ser santo significa ter uma vida iluminada, instruída pela palavra do Senhor. E nós podemos viver a santidade, meus irmãos, porque estamos na igreja. E a igreja é a nossa mãe. E como boa mãe que é, a igreja cuida de cada um de nós.
De que forma? Nos oferecendo a palavra de Deus, nos oferecendo os sacramentos. Ora, meus irmãos, os sacramentos são ações do próprio Cristo Jesus em nosso meio. Aliás, Jesus pensou e instituiu a igreja justamente para ser esse lugar por excelência, onde nós pudéssemos ser cuidados pelo Senhor. Aqui o Senhor cuida de nós. Aqui o Senhor alimenta em nós o dom da fé. Aqui o Senhor desperta em nós o desejo das coisas celestes. E hoje a palavra, meus irmãos, este 19º domingo, no tempo comum, é um convite a estarmos preparados para o nosso encontro com Deus. Nós não sabemos quando o Senhor vai nos chamar através da nossa Páscoa, da nossa morte física. Nós não sabemos quando o Senhor vai voltar na sua glória. Ele prometeu voltar, mas não falou quando. Só o Pai do céu sabe quando o seu Filho muito amado, Jesus Cristo, vai voltar a este mundo glorioso para nos arrebatar junto dele ao reino dos céus. Então o cristão neste contexto vive cada dia não com medo, não naquela tensão, naquela apreensão, muito pelo contrário, naquela alegria. O segredo da vida, meus irmãos, é a gente viver cada dia como se fosse o último, vivendo o bem, vivendo a santidade, amando a Deus acima de tudo, acima de todos, abandonando o pecado, fazendo a experiência do Deus da vida. A segunda leitura hoje nos falava que a fé é o modo de já possuir o que ainda se espera. Meus irmãos, somente conseguiremos viver a santidade se tivermos fé em Deus. É feliz esta primeira frase, este primeiro versículo da segunda leitura. A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. Quantos cristãos, nos primórdios da igreja, deram a vida literalmente por causa de Jesus, por causa da igreja, por causa do Evangelho. O que justifica essa entrega total, radical, senão a fé, senão a santidade de vida, senão o amor a Deus? Meus irmãos e irmãs, pela fé em Cristo, nós somos capazes de abandonar os nossos pecados, de renunciar ao nosso homem velho, nossa mulher velha, e viver na graça de Deus. Pela fé, meus irmãos, nós somos capazes de colocar os ensinamentos do Evangelho em prática. Quando, por exemplo, o Evangelho nos ensina a amar a todos, inclusive os nossos inimigos. O Evangelho nos ensina a perdoar de coração a todos. Somente quem tem fé em Deus e se sente profundamente amado, abençoado, agraciado por Cristo, é capaz de colocar em prática o Evangelho do Senhor. Então, meus irmãos, peçamos a Deus, sempre e cada vez mais, o dom da fé. Nós cremos, é verdade, mas é preciso que a nossa fé cresça cada vez mais. Porque as dificuldades, as provações, as perseguições, as tentações são muitas. Se nós não cuidarmos da fé, facilmente vamos desistir da caminhada cristã. Por isso o Evangelho hoje é uma grande e bela catequese à vigilância. Estai preparados, não com medo. Aliás, Jesus nos conforta no Evangelho hoje dizendo-nos: não tenhais medo, pequenino rebanho. É interessante essa expressão de nosso Senhor, pequenino rebanho. Por quê? Muitos são chamados para seguir Jesus, para viver a santidade, para serem de Deus, mas poucos correspondem a este chamado. Meus irmãos e irmãs, o nosso querido Papa João Paulo II, padroeiro, certa vez afirmou o seguinte: pode ser que a igreja, no final dos tempos, ela vai terminar do jeito que ela começou. Ela começou com 12 apóstolos. Pode ser que ela termine no final dos tempos com pouquíssimas pessoas. Não porque o Senhor assim o quer, de jeito nenhum. O Senhor quer salvar a todos. Mas é porque é preciso perseverança. É preciso amar o Senhor. É preciso saber enfrentar as intempéries, as perseguições, as dificuldades. É preciso querer pagar o preço de ser cristão. E nós sabemos que nem sempre, infelizmente, nós amamos a Deus conforme Ele merece ser amado. Tantas vezes, infelizmente, somos católicos de conveniência. Tantas vezes, infelizmente, não sabemos dar bom testemunho da nossa pertença à Igreja de Cristo.
talvez por vergonha, por receio da ridicularização. Certa vez, Papa Bento XVI afirmou que o martírio dos nossos dias é o martírio da ridicularização. Ou seja, quem professa sua fé com a vida, testemunha uma vida de fidelidade, de perdão, de misericórdia, tantas vezes é ridicularizado pelas pessoas. Talvez, meus irmãos, nós já enfrentemos isso no dia a dia, talvez até com membros da nossa casa, da nossa família. Vai na igreja de novo, vai perdoar quem te ofendeu, você vai rezar pelos seus perseguidores, você não vai pagar o mal com o mal. Quantas vezes, por querer seguir o Senhor, nós fomos ridicularizados? Então, por isso essa expressão, não tenhais medo, pequenino rebanho. Meus irmãos e irmãs, desejemos fazer parte deste pequenino rebanho, que são aqueles que escutam a voz do Senhor, o verdadeiro Deus. Não tenhamos medo, meus irmãos, de doar a nossa vida. Não tenhamos vergonha de professar a nossa fé em Jesus Cristo. Jesus disse uma outra passagem, aqueles que se declararem meus seguidores, no juízo final, eu vou me declarar perante Ele, em favor dEle. Não tenhamos vergonha, meus irmãos, de professar no mundo que está tão descrente das coisas de Deus, que nós pertencemos a Jesus Cristo. E aí o Evangelho, conforme eu dizia, nos traz muitas recomendações, conselhos, a não sermos apegados, por exemplo, ao dinheiro, aos bens terrenos, aos bens materiais. Jesus hoje vem nos instruir, né? Cultivemos um tesouro no céu que não se acabe, porque as coisas terrenas, ela tem os seus dias contados. Mas o que é construir um tesouro no céu? É viver a santidade, é amar o Senhor. Preparai os vossos rins, estejais com os rins cingidos. Essa expressão, meus irmãos, é porque os judeus, na época de Jesus, usavam túnicas folgadas, compridas, então eles cingiam, né, colocavam um cinto na cintura para se locomover com mais facilidade para o trabalho. Essa expressão que Jesus fala, né, que os vossos rins estejam cingidos, ou seja, estarmos preparados para o trabalho do Evangelho, de semear o Evangelho no coração das pessoas. Enfim, meus irmãos, estejamos atentos, sejamos fiéis administradores dos bens, dos dons que o Senhor tem nos confiado. Jesus hoje nos contava esta parábola no finalzinho do Evangelho. Feliz aquele administrador que o patrão encontrar trabalhando, ou seja, dando comida a todos na hora certa. O que o Senhor quis dizer com esta passagem do Evangelho? Que todos nós, meus irmãos, temos dons, talentos, temos pessoas das quais somos responsáveis. É preciso dar comida na hora certa, ou seja, é preciso dar Deus às pessoas. Quem é pai, quem é mãe, eu que sou sacerdote, que tenho pessoas, almas, sob a minha responsabilidade. Quem é padrinho, madrinha de batismo, de crisma, nós temos a missão e o dever santo de dar comida na hora certa a essas pessoas. Ou seja, de satisfazer uma fome de vida, uma sede de felicidade, de Deus que existe no coração das pessoas. Meus irmãos e irmãs, se assim nos encontrarmos, o Senhor, quando voltar na sua glória, vai nos presentear, nos premiar com a participação no reino dos céus. Por isso, nessa Santa Missa, peçamos ao Senhor que nos dê a fé e aumente a nossa fé, a fim de que nós não desistamos da caminhada cristã diante das dificuldades. Amém?